Hoje eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre terapia de reposição hormonal, especificamente para a mulher. Existem muitas dúvidas, muitas coisas que não são tão verdades, então eu gostaria hoje de falar um pouquinho para vocês um pouco mais sobre esse assunto, para esclarecer aí as principais dúvidas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Luiz Eduardo Campos de Carvalho, sou médico, ginecologista, atuo na área de infertilidade e reprodução humana, mas é importante falar um pouco sobre os assuntos, que de uma certa forma atingem uma parte boa das mulheres. Então, assim, o que significa terapia de reposição hormonal? Da onde surgiu isso? É importante, primeiro, a gente entender da onde surgiu isso. O que começou essa história toda de reposição hormonal? Enfim, então a gente tem que olhar um pouquinho sobre a história desse processo, de como começou a questão da produção dos hormônios. Então, mais ou menos aí na década de 60, 1970, surgiu as pílulas de contracepção, as pílulas de contraceptivo, que são hormônios sintéticos. E a partir daí começaram a surgir alguns estudos, relacionados a essa questão hormonal. Então observou-se o seguinte: a mulher, ela tem algumas doenças que ela tem um risco relativamente baixo, e a hora que ela entra na menopausa, o risco dessas doenças aumentam. Então, vou falar especificamente sobre osteoporose, fratura patológica da coluna, do fêmur, problemas de infarto, de ataque cardíaco, de derrame cerebral. E aí o que as pessoas observaram então? Bom, se a mulher tem risco baixo dessas doenças, a hora que ela entra na menopausa aumenta, o que significa? De uma maneira direta é que o hormônio, a partir do momento que a mulher entrou na menopausa, ela para de produzir os hormônios naturais dela. Então, a partir do momento que ela entrou na menopausa, parou a produção natural. Então, a falta desses hormônios poderiam implicar no aumento de risco dessas doenças. E aí começou-se a usar, então, a reposição hormonal para praticamente todas as mulheres, Isso se você considerar aí nos anos de 1990, nos anos 2000. E aí começaram a surgir alguns trabalhos um pouco mais elaborados, falando que a reposição hormonal, ela tem benefícios e existem riscos. E aí que eu acho que é importante a gente entender um pouquinho, o que muitas vezes tem muitos colegas médicos, não querendo criticar nenhum, que as pessoas falam, eu sou contra ou eu sou a favor da reposição hormonal. Não existe ser contra ou a favor da reposição hormonal. Existe, realmente hoje tem muitos trabalhos publicados de muito boa qualidade, falando que a reposição hormonal, ela traz muitos benefícios para a mulher. Quais são esses benefícios? Em primeiro, ela começa a usar a reposição hormonal logo no início da menopausa, preferencialmente nos primeiros 5 anos. Eu vou diminuir o risco dessa mulher ter um infarto no coração, diminuir o risco dessa mulher ter derrame, eu vou reduzir o risco dessa mulher ter osteoporose, fratura patológica, vou melhorar a qualidade do ponto de vista aí da relação sexual, seja da melhora da libido, seja da melhora da lubrificação vaginal, porque o hormônio ele faz essa lubrificação da vagina na hora da relação. Então, eu tenho muito mais benefícios, em princípio, do que risco. Agora, existem riscos na reposição? Existem. Então, um dos riscos associados à reposição hormonal, mas que a gente tem que entender um pouquinho melhor isso, é o risco de câncer de mama. Todo mundo acha que a pessoa vai usar a reposição hormonal, ela vai ter câncer de mama. Isso não é verdade. Então, só para entender um pouco sobre esse risco, um dos maiores trabalhos que foram publicados, ele acompanhou mais ou menos 10 mil mulheres usando o hormônio e 10 mil mulheres não usando hormônio ao longo de um tempo. E o que observou nesse trabalho? Naquele grupo de mulher que não tomou hormônio, mais ou menos 20 mulheres em 10 mil tiveram câncer de mama. Então, o que significa isso? Mesmo a mulher que não faz reposição hormonal, não quer dizer que ela esteja isenta ou chance dela ter câncer de mama. Ou seja, eu posso ter câncer de mama mesmo se eu não fizer reposição hormonal. E naquele grupo de mulheres que usavam hormônio, nesse trabalho, mais ou menos 30 mulheres em 10 mil tiveram câncer de mama. Ou seja, 30 mulheres em 10 mil não é um número tão grande. Mas quando eu comparo o 30 com o 20, é um aumento de risco, ou seja, um aumento de chance em torno de mais ou menos 30%. Então isso existe? Existe. O que quer dizer com toda essa história? A mulher que faz uso da reposição hormonal, proporcionalmente, ela tem um pouco mais de chance de ter câncer de mama do que aquela mulher que não usa. Mas o risco absoluto, ou seja, a grande maioria das mulheres que faz reposição hormonal, ela não vai ter câncer de mama. E ela vai ter outros benefícios. Por isso que é muito importante, a mulher que entrou na menopausa, ou enfim, ela começa a ter esses sintomas relacionados à menopausa, ela converse com o médico e entenda isso. O que eu tenho de benefício e o que eu tenho de risco. Um outro risco associado à reposição hormonal, mas principalmente quando eu faço uso da reposição hormonal via oral,
é o risco de fenômenos embólicos, né, de trombose, que é parecido com a questão do anticoncepcional. E as pessoas também acham que o uso do anticoncepcional dá trombose. É mais ou menos o que eu falei sobre o câncer de mama, né? Então, de uma maneira geral, uma mulher que não toma anticoncepcional ou não faz reposição via oral, ela vai ter uma chance mais ou menos em torno de 4 em 10 mil de ter trombose. Ela começou a fazer o uso da reposição via oral ou o uso de anticoncepcional, naquela mulher que está relacionada à menopausa, esse risco vai para 9 em 10 mil. Mas vejam bem, é 4 em 10 mil e 9 em 10 mil. Então, ou seja, a maioria não vai ter trombose, mas o risco ele mais que dobra. Realmente, quando a gente faz a reposição hormonal via oral, eu tenho um risco um pouco maior de trombose. Só que a reposição hormonal via oral ela não é ruim, ela é relativamente simples, ela tem um custo relativamente barato e vai ter os outros benefícios. Só que eu posso fazer reposição hormonal de outra forma, né? Através de uso de medicamentos transdérmicos, né? Na pele, enfim, né? Que isso, de uma certa forma, vai diminuir ou quase zerar a chance dessa mulher ter trombose. Então, eu tenho formas de melhorar, ou seja, né? A questão da reposição hormonal. De uma maneira geral, existem muito mais benefícios do que riscos em relação ao uso da reposição hormonal, da terapia de reposição hormonal para a mulher que entra na menopausa ou que está perto da menopausa. O mais importante nessa fase é conversar com o seu médico para que ele explique isso para você. O que eu tenho de benefício e o que eu tenho de risco. E vai ter muito mais benefícios do que risco. Então, não é uma coisa de ser favor ou contra a reposição hormonal. Isso não existe, né? O que existe é eu tenho benefícios e tenho riscos. E aí eu vou individualizar o tratamento, ou seja, cada mulher vai avaliar, olha, eu quero ou não usar a reposição sabendo desses riscos e desses benefícios. Se você gostou do vídeo, né, deixa seu like, indique para outras pessoas. Se não fez a inscrição no nosso canal, faça a inscrição no nosso canal, porque são conteúdos aí de muito boa qualidade.